Olá pessoal do curso de redação, professora Marisa, professor Marcel, aqui estamos para uma nova aula. Eu sei que a situação não é fácil, que às vezes vocês desanimam, que ela é inédita. Ninguém da nossa geração, da minha, mesmo dos pais de vocês, ninguém passou por um período como esse. Quando houve guerra e o Brasil participou das guerras, ela não chegou até nós. Os brasileiros foram para a Europa guerrear. Então nós não sabíamos o que era ficar recluso, o que é esse distanciamento social e ainda com todo esse contexto de conturbação política. Então, a situação é realmente preocupante. Mas o nosso foco é, apesar de tudo isso, eu vou me sair bem no próximo vestibular, tá certo? Então, não desanimem, não fiquem aí pensando se acho que não vai valer a pena, alguma coisa nesse sentido. Não. Há um pessoal do curso de redação bem presente, fazendo todas as atividades. Há um grupo assim 100%. Mas, ao mesmo tempo, há alunos que nunca acessaram a página. 6 ou 7 alunos aí que continuam absolutamente ausentes. Então, o emocional é complicado? É, mas nós temos que dar um jeito de vencer essa apatia, esse desânimo, vamos dizer assim, essa situação de que o ano que vem eu faço. Não. Todo momento de aprendizado, toda forma de conhecimento é uma aquisição da pessoa individualmente e que vai se refletir pelo resto da sua vida. Então, convido aos alunos que ainda estão em não sei que dimensão, que voltem à realidade e que realmente comecem a participar como se deveria, tá? E cumprimento, minha admiração e meu respeito a todos aqueles que estão trabalhando direitinho e fazendo o curso como deve ser feito. Não é fácil também para nós. Você dar aula para uma câmera não é fácil. Você não ter a presença do aluno, olho no olho, não é fácil. Mas é uma situação emergencial. E ela vai ser superada. Nós vamos ser vencedores. E um dia vocês poderão dizer assim, apesar da pandemia, eu entrei na faculdade. Foi o ano que eu fui aprovado no vestibular. Aprovado, aprovada. Certo, pessoal? Sobre as aulas da semana passada, que vocês me entregaram, né, as aulas da narração, que eu pude corrigir e que eu estou devolvendo hoje para vocês em forma de comentário, porque a devolução em forma de foto já foi feita na quarta-feira, tá? Ou até anteriormente a isso. A proposta da Unicamp de narração falava o seguinte, uma proposta de um sequestro de um garoto chamado PC Júnior e cujo resgate era de $500 mil. Vocês deveriam incluir a Fátima Zoraide, que tinha 3 características. Ela era dona da banca, ela era chocólatra e também vidente nas horas vagas. O detetive Doris Gleison Silva, que era um investigador, vamos dizer assim, fracassado. Então, e o próprio garoto, que tinha 12 anos e era um garoto prodígio. Essa é uma forma de o aluno não se projetar no texto. Ele teve que idealizar uma história da qual em nenhum momento ele fez parte.
ele teria que simular se ele era o Doris Gleason, se ele era a Fátima Zoraide ou se ele era o garoto PC Júnior contando a história. Então não há como você se projetar no texto, e isso é muito positivo, porque daí vocês criam um outro universo que não é o universo de vocês. Não foram muitos alunos que escreveram, não, acho que uns 15 alunos no total. Então eu sei que tem gente que não gosta de fazer narração, eu falei que eu respeitaria essa escolha, mas surpreendentemente elas foram acima de regular e bons textos. Muitos alunos criaram aí uma história interessante, uma história que me envolveu na leitura. Então valeu, pessoal, todo mundo que tentou, valeu, foram textos acima de regulares e bons. Aí eu falo para vocês, teve gente que criou um novo nome para o PC. Se o menino era PC Júnior, automaticamente o pai tinha que ser PC. Paulo César, Pedro Carlos, alguma coisa que fosse PC. E teve gente que criou um outro nome totalmente diferente, então isso daí se constitui em falha na leitura da orientação da proposta, tá? Que mais? Foco narrativo deveria ser em primeira pessoa, todo mundo acertou. Ainda muitas falhas linguísticas. Houve gente que excedeu e excedeu bastante o número de linhas, era de 30 a 35, teve gente que escreveu 60. Frente e verso, vamos dizer assim, da folha de redação e ainda em letra, vamos dizer assim, digitada, que envolve menor número de linhas. Então, se fosse vestibular, isso não poderia acontecer. Eu peço para os alunos que ainda não estão fazendo os textos e as respostas na folha de redação, que façam, localizem lá. Acho que foi na segunda semana, na terceira semana, acho que nós colocamos a folha de interpretação e a folha de redação por uma questão de padronização, porque daí eu sei direitinho até onde estariam 30 linhas ou 35 linhas, que é o limite, porque quando o aluno faz numa outra folha, numa outra diagramação, fica mais difícil de nós sabermos. Então eu solicito que vocês façam na folha de redação, tá certo? Então assim, dos vários textos que vocês apresentaram, eu selecionei o texto da Heloísa, porque eu achei assim que ela abordou direitinho todos os personagens e todas as situações que a proposta apresentava. Então vamos ver se vocês se envolvem aí com a história que a Heloísa criou, a Heloísa Vassoler. Era uma manhã de domingo. Levantei cedo e fui à banca de Dona Fátima comprar o jornal da semana. Enquanto folheava a edição, sentado à mesa, tomando café, um homem bem vestido, mas de feição abatida, entrou na banca. Dirigiu-se diretamente a Dona Fátima Zoraide, sem notar a minha presença. Dona Fátima o escutava com os olhos e ouvidos atentos, concordando com a cabeça e proferindo frases que se confundiam com seu hálito doce de licor e sua boca suja de chocolate. Não pude deixar de prestar atenção na conversa. O homem estava desesperado. Seu filho havia sido sequestrado e lhe recomendaram o serviço de Dona Fátima, conhecida vidente do bairro. Não era supersticioso, mas já tentara de tudo para obter informações do filho e resolveu recorrer à vidente. Fátima, de súbito, congelou. Parecia estar alheia ao mundo e a todos. O homem não compreendeu quando ela, de volta à realidade, disse: o passado não pode anular o futuro. Ainda atordoado e sem esperanças, o homem saiu da banca. Eu, paralisado, olhava para o jornal, onde as letras se embaralhavam. Era investigador. Há muitos anos havia abandonado minha carreira,
mas o sofrimento daquele pai me provocou uma enorme vontade de ajudá-lo. Corri atrás dele e me apresentei. Apesar de sua expressão abatida, consegui tirar-lhe um sorriso indiscreto ao me apresentar. Doris Gleison Silva, ponto para minha mãe. Pedi para ver o bilhete deixado pelos sequestradores. Paulo Carlos, o homem, me entregou com a mão trêmula um pedaço de papel amassado. Examinei a pista. O papel tinha a marca d'água de uma antiga empresa que ficava a 2 quadras da estação de trem, onde o resgate deveria ser levado. Liguei para alguns contatos da época em que trabalhava na polícia e uma operação de resgate foi organizada. Paulo, apesar de visivelmente assustado, quis nos acompanhar. Chegamos ao prédio abandonado, onde 2 homens armados guardavam a porta. A polícia logo os cercou e os homens se renderam. No entanto, um terceiro homem saiu do prédio com a arma apontada para a cabeça de Paulo Carlos Júnior, o filho do homem. O pai se desesperou, mas o menino, em um gesto prodigiosamente calculado, soltou uma corda que pendurava um refletor, fazendo-o cair sobre o bandido. Os bandidos foram presos e o pai, emocionado, correu para abraçar o filho. Eu observava a cena de longe. Há muitos anos também tiveram um filho para abraçar. Há muitos anos não fora capaz de solucionar sua morte. Abandonei tudo e passei a viver sem perspectiva de futuro. Mas, a partir daquele dia, voltei a tentar salvar vidas com o meu trabalho. De fato, meu passado não poderia anular meu futuro. Que foram as frases da vidente. Certo? Certo, Heloísa? Bom texto, o número de linhas exato, envolveu todos os personagens, deu as características de cada um, então soube fazer a abordagem correta do tema apresentado. Vocês viram que pela primeira vez eu atribuí nota. Por que eu atribuí nota? Porque a gente ensinou anteriormente a teoria da aula. Da mesma forma, o texto que vocês vão me entregar essa semana sobre dissertação, eu também vou atribuir uma nota. Por quê? Porque eu já dei a teoria que dá as bases de como compor um texto dissertativo. Certo, pessoal? Então, parabéns aos alunos que fizeram. O resultado foi positivo, gostei, de uma maneira geral eu gostei. E continuem se aplicando, que a perfeição ou aperfeiçoamento vem exatamente do treinamento, da prática. Como qualquer atividade, quanto mais eu faço, melhor eu me torno. Certo, pessoal? Aulas de hoje, as aulas 15 e 16, a introdução do texto dissertativo. É a primeira parte. Nós dividimos esse assunto em 4 aulas, 2 hoje e 2 a semana que vem. Muitas vezes o aluno fala assim, eu não sei começar, não sei como começar. Então, a introdução necessariamente deve conter a apresentação da tese. Isso é uma regra? Não, isso é um conselho. Por quê? Às vezes o aluno não coloca na introdução, se perde, acaba fazendo todo um texto e eu não sei exatamente o que ele está defendendo. Então, uma maneira de vocês não se perderem é exatamente grifar a tese e colocar a tese na apresentação do assunto, que é a introdução. Então, a introdução ela tem que estar vinculada ao tema e ali vai ficar claro para quem corrige o que você está defendendo, qual é a sua tese, qual é o seu ponto de vista. Toda a apresentação do texto vai estar ali circunscrita à tese que você elaborou. Então, nós vamos ter lá pedindo para vocês novamente que destaquem a tese do seu texto. Coloquem em negrito, coloquem um traço embaixo, tornem a letra oblíqua, o recurso que vocês quiserem. Mas eu tenho que identificar exatamente o que você pensa que está defendendo, se isso realmente se concretizou no texto,
tá certo? Então, nós temos algumas sugestões aqui de como começar um texto dissertativo. Na teoria da aula, vocês vão ter para cada um desses elementos um exemplo. Eu não quis ficar lendo aqui, porque fica uma coisa muito monótona. Eu falo e leio, falo e leio, falo e leio, e vocês terminam a aula dormindo. Então, não é essa a nossa intenção. Então, eu vou explicar o que cada um deles, a que cada um deles corresponde, e depois vocês poderão fazer a leitura individual dos exemplos que estão contidos aí na teoria da aula, tá bem? Enumerar é subdividir. Então, de repente, eu enumero 3 fatores. O voto nulo é um ato eficaz? Então, de repente, eu falo assim, que é um ato eficaz por causa disso, disso e disso. Apresento 3 fatores. Ou, ele não é um ato eficaz por causa disso, disso, disso. Então, a enumeração, a apresentação de elementos através de um esquema de enumeração é bastante objetivo e fica bastante claro para quem lê. Fazer uma pergunta. A pergunta, o questionamento, ele é sempre bem-vindo, mesmo que seja uma pergunta retórica, que leve à reflexão. Se for uma pergunta que esteja apresentando um ponto de vista, então ela vai ser retomada no andamento do texto para que ela seja respondida. A Unesp, a Unifesp, a Marília, Rio Preto, todos que são feitos pela Unesp têm uma tendência de apresentar o tema através de uma pergunta. Se foi perguntado, isso deve ser respondido. Então tem que ficar claro que na sua introdução, se você acha que é eficaz ou se você acha que não é, para que a leitura depois concretize esse posicionamento. Então eu posso fazer perguntas, né? É eficaz? Tem um bom resultado? As autoridades levam em conta tal coisa? A história registra tal fato? Em forma de pergunta, é bem válida. A descrição, a gente já, quando vimos a descrição, eu tentei mostrar para vocês, na leitura da semana passada, a descrição que foi do hospital, né, onde estava havendo atendimento para o coronavírus, enriqueceu bastante a apresentação do tema. Então, agora que vocês conhecem a descrição, e eu pude perceber que vocês utilizaram muito bem a descrição na narração que fizeram, na apresentação do local, na apresentação das personagens, na situação de ambiente. Gostei. Então, a mesma coisa vocês podem fazer na introdução do seu texto. Eu posso começar o meu texto citando alguém, uma autoridade, um filósofo, um sociólogo, um historiador, um poeta, um autor. Então, a citação, ela sempre, quando ela tem conexão com o tema e com a tese, ela é muito bem-vinda, porque ela demonstra uma bagagem cultural que o aluno traz, uma fonte de conhecimento que ele possui e que deve, de repente, ser expressa no texto. Quando eu cito, pode ser uma citação direta, aspas. Eu cito, por exemplo, os versos de um poema, aspas, e o nome do poeta. Se eu estou fazendo uma citação indireta, eu falo quem disse e conto o que ele disse. Aí vocês não vão usar as aspas. Então, a citação é também uma forma de enriquecimento do seu texto. Comparação. Eu comparo elementos semelhantes por analogia ou por oposição contraste. Então, se eu vou comparar regiões geográficas, o que elas têm de contraste, o que elas têm de semelhança. Se eu vou comparar momentos históricos diferentes, eu vou mostrar semelhanças ou contrastes. Se eu vou comparar, vamos dizer assim, situações sociais, a mesma coisa. Ou eu
utilizo a comparação para mostrar pontos de sintonia, de igualdade, de identificação, ou para mostrar a diferença entre a educação no Brasil, por exemplo, e a educação na Finlândia, que é considerada assim, um exemplo em termos de educação. Então, na verdade, a comparação é uma estratégia que vocês também poderiam usar. Uma sequência de frases nominais, nós trabalhamos isso também na descrição. Então, você põe uma sequência de situações através de frases que não contêm verbos, que deem assim, bem assim, como se fossem fotos, momentos, circunstâncias que de repente tragam aí um efeito expressivo. A gente faz isso também na descrição. É uma característica da descrição a utilização de frases nominais. Voto, a importância do momento. Eleição, a trajetória do futuro. Resultados, as consequências desse ato. São frases nominais. Então, vocês podem utilizar essa estratégia também. Contraste e oposição é aquilo que eu falei na comparação. Eu vou mostrar diferenças, eu vou mostrar quanto um país é mais evoluído que o outro, eu vou mostrar quanto uma cultura é mais eficiente que a outra, eu vou mostrar quanto que um momento histórico interferiu em outro. Então, seja por analogia ou seja por contraste, nós estamos fazendo uso da comparação. Referência histórica é você usar todo o conhecimento que vocês têm de história geral, de história do Brasil, e trazer para o seu texto. Então, não aquele tipo assim, atualmente a humanidade, nos dias de hoje, os homens... Não, vamos apresentar um retrato histórico de um momento importante, de repente você coloca aqui o voto, a referência histórica pode ser o período da ditadura, em que o homem não pôde, em que a população não pôde manifestar a sua escolha, em que a eleição era indireta através do Congresso. Então, na verdade, ou vamos dizer assim, indireta através da ditadura, através de um conselho. Então, a referência histórica, seja na liberdade, na aquisição da liberdade pela escolha do voto, ou seja, uma referência histórica trazendo a impossibilidade de votar e suas consequências. Então, a história, ela não é achômetro, a história é um registro. A humanidade já passou por isso e ela traz registrado tal momento histórico para introduzir o seu texto. Dados estatísticos. Quando vocês usarem dados estatísticos, não se esqueçam de que ele não tem o menor valor se não houver a fonte. Quem falou isso que você está dizendo? Foi a Fundação Getúlio Vargas? Foi o IBGE? Foi um organismo de pesquisa, IBOP? Quem é que falou? Se você não trouxer a autoria, a fundamentação da estatística, não vale nada, tá certo? A contestação. Então, de repente, você tem lá o voto nulo é eficaz se fosse uma afirmação e você quisesse contestar, você não concorda, então você já começa o seu texto derrubando a teoria que está colocada ali em forma de tema. Então, contestar é você tomar uma posição de oposição, uma posição contrária, adversa àquilo que o tema apresenta. Então, vocês têm aí diversas maneiras, diversas sugestões de como começar um texto. Agora, não adianta eu passar toda essa teoria para vocês e vocês continuarem escrevendo nos dias de hoje, atualmente, a humanidade. Então, eu tenho que tentar aplicar isso, porque toda vez que você fizer uma introdução diferenciada, eu vou destacar. Ficou muito bom, ficou legal, que você invista nesse tipo de estratégia. Tudo bem? Então, no próximo texto,
na dissertação desta semana, vamos tentar usar um desses elementos que eu sugeri aqui para vocês. E não se esqueçam de grifar a tese, que é a sua abordagem a respeito do tema. Continuando o estudo da Unifesp, que é um vestibular VUNESP, nós vamos trabalhar 2015. De 2015, de 15 possíveis questões, nós selecionamos 12. 2016, de 15 possíveis, 13. E 2017, de 15 possíveis, 11. Certo? Então, mais 3 anos de Unifesp, 3 anos de treinamento aí no vestibular realizado pela VUNESP. A proposta de redação, ela traz uma coletânea, então vocês façam a leitura da coletânea, vejam os direcionamentos, as sugestões. A coletânea, geralmente, ela apresenta 2 lados da questão, embora sempre tendenciosa por um deles. Então, fiquem atentos aí que normalmente se tem 4 textos, 3 vão numa direção e 1 vai na outra. Ou, se houver equilíbrio, seriam 2 e 2, aí vocês é que vão considerar. Leiam a coletânea, reflitam sobre o tema. Será que anular o voto é uma atitude que vai trazer consequências positivas? Existe eficácia na anulação do voto? Você não optou nem por um, nem por outro, então você se diz assim, eu sou, como que eu posso dizer assim, eu estou fora, eu não sou responsável por quem está lá. Então, é uma pergunta que deve envolver uma certa reflexão. É muito fácil você falar assim, não voto em ninguém e pronto. Tem que existir um menos pior, não sei, né? Mas aí fica o posicionamento de vocês e eu vou respeitar, seja qual for a condição que vocês coloquem. Há vezes em que o aluno pensa exatamente como eu e o texto não é bom. E às vezes o aluno pensa o contrário, na linha oposta do que eu penso, e eu considero a argumentação muito boa e bem fundamentada. Então eu não tenho que escrever para agradar um corretor. Eu tenho que escrever com fundamento para que a minha estratégia de convencimento dê certo na elaboração do texto. Certo, pessoal? Então, para a próxima semana, vocês vão trabalhar diferentes tipos de introdução, vocês vão escolher vão fazer o vestibular da Unifesp, depois nós vamos ver aí qual vai ser a porcentagem de acertos que vocês estão tendo e desenvolver a proposta de redação 30 a 35 linhas, que é o limite que a VUNESP coloca nos seus vestibulares. Certo, pessoal? Tudo bem? Um bom trabalho, uma boa semana. Qualquer dúvida podem manifestar, qualquer sugestão podem apresentar, tá? E nos vemos na próxima semana, tá? Força para vocês, determinação, garra, nós vamos chegar lá. Beijo, pessoal. Até mais.